Olá, Irene! Nesse vídeo eu vou te auxiliar a como você deve iniciar o seu planejamento de estudos. Para que você comece o seu planejamento, é fundamental que você responda a si mesmo algumas perguntas chaves. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é: qual é a minha disponibilidade de tempo para estudar? Essa pergunta ela é muito importante porque você vai precisar levar em consideração se você trabalha fora, se você trabalha em dois empregos, se você vai conciliar maternidade e paternidade, se você cuida de algum familiar, se você precisa cuidar da sua casa. Você vai fazer uma análise de qual é o tempo que você vai ter disponível para você estudar. É muito importante você fazer esse planejamento antes de você começar a estudar, para que não haja frustração, para que você não imagine que você vai conseguir estudar e acabe não conseguindo por conta das tarefas do dia a dia, que a gente sabe que todo mundo tem sempre muita coisa para resolver, trabalhos a serem realizados. Então, de fato, você precisa planejar quantas horas por dia você tem disponível e que você vai conseguir se dedicar aos estudos. Nesse momento, é importante você ser realista. Não adianta a gente colocar aqui que você vai conseguir estudar 3, 4 horas, se na verdade o tempo que você tem para isso é menos. Então, é importante que você seja realista, porque quanto mais realista a gente for, menos frustração a gente vai passar depois. Tá? Então, a gente tem algumas intercorrências que às vezes pode acontecer durante o nosso processo de estudo para o NCLEX. Às vezes a gente acaba atrasando, demorando um pouco mais no conteúdo do que a gente imaginava. Então, a gente já precisa ter inteligência emocional para lidar com essas pequenas intercorrências que são inevitáveis. Ninguém consegue, de fato, seguir o seu cronograma 100%, tudo dá certo. Então, a gente já tem que trabalhar isso. Então, a sua disponibilidade de tempo é algo que você precisa ter bem definido, porque é ela que vai te direcionar para todo o restante, até mesmo para a escolha do seu cronograma. Então, essas perguntas aqui vão ajudar você a definir qual é o melhor cronograma para você, quanto tempo é melhor para você, ok? Então, você pode anotar nesse espaço as horas que você vai ter por dia para poder se dedicar, e aqui você fique à vontade, porque às vezes você não vai ter todo dia, mas vai ser dia sim, dia não, se você trabalhar por plantão. E do lado você vai colocar a quantidade de horas, de uma forma geral, aproximada, que você vai ter de dedicação para os estudos. Então, essa é a primeira e fundamental pergunta que você precisa responder. A segunda, ela é em relação ao inglês, né? A gente não consegue, de fato, fugir desse assunto, porque a prova ela é em inglês. Então, por mais que muito do nosso material seja em português, as explicações em português, a gente precisa dar uma imergida no inglês, porque as questões na prova vão estar em inglês. Então, é importante vocês saberem qual é o seu nível de dependência do tradutor. Aqui, a gente não vai entrar no mérito do seu nível de inglês, porque para estudar para o NCLEX, não necessariamente você precisa ser fluente, você precisa ter um inglês avançado. Eu sou prova viva disso. Eu passei no NCLEX tendo inglês básico. Então, na época, eu sabia basicamente a leitura. Então, o que é importante você desenvolver agora para o NCLEX é a parte da leitura. Porque na prova você vai precisar saber ler e interpretar as questões. Então, você não vai precisar desenvolver o listening nesse momento, porque na prova não vai ter nada para que você escute alguém falando inglês com você. Você não vai precisar falar nada em inglês e você não vai precisar escrever nada em inglês. Então, o que você precisa fazer é ler em inglês. Então, se a gente puder te dar uma sugestão, em vez de você focar em absolutamente todas as skills, em todas as habilidades, dê maior importância para a leitura. Claro que imergir no inglês é muito, muito importante. Então, quanto mais você imergir, colocar seu celular no inglês, ouvir podcast em inglês, tentar escrever, falar, se comunicar em inglês, isso é muito importante. Porque logo depois do NCLEX, você provavelmente precisará passar pela prova de proficiência. Então, quanto mais você imergir, melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, o ponto que eu quero chegar, é que para a prova, a habilidade que precisa ser mais treinada e mais desenvolvida é a parte da leitura. E por que a gente não gosta de falar de nível de inglês? Nós já tivemos todos os tipos de aluno e nós já tivemos a nossa própria experiência. Nós tivemos alunos que eram completamente fluentes em inglês, mas tiveram a mesma dificuldade do aluno que não era fluente em inglês e que tinha um inglês básico. Por quê? O linguajar do NCLEX é um inglês muito técnico, é um inglês instrumental. Então, por mais que a pessoa seja fluente em inglês, às vezes ela não entende os termos técnicos.
Então, é por isso que o English for NCLEX vai ajudar muito vocês nesse aspecto também. Então, o ponto que vocês precisam entender e fazer uma autoanálise aqui nessa parte do inglês é se vocês precisam usar muito o tradutor, ou mais ou menos, ou praticamente nada. Então, vocês vão dividir na cabeça de vocês esses três grupos, mais ou menos, e vocês vão avaliar qual é o grupo em que você faz parte. O primeiro grupo, por exemplo, é aquela pessoa que não entende praticamente nada do que está escrito nos livros, nas questões, e precisa usar o tradutor para praticamente tudo. O segundo grupo é aquela pessoa que entende meio a meio, entende um pouco, mas algumas coisas precisa ainda traduzir. E a terceira pessoa é aquela que já entende o inglês, consegue ler o inglês de forma geral, mas as terminologias precisa acabar traduzindo. Então, é mais ou menos esses três grupos que a gente divide. Então, a gente gosta de trazer essa análise e trazer vocês a uma reflexão sobre a dependência que vocês têm em relação a esse recurso de tradução. Por que é importante vocês fazerem essa autoanálise e responderem a si mesmos qual é o seu nível de dependência da tradução? Porque esse vai ser um fator fundamental para que você pense qual é o melhor cronograma para você. Porque a depender do que você responder em relação ao seu inglês, você vai saber se você vai conseguir fazer a prova em menos tempo ou em mais tempo. Então, isso é um fator que realmente vai ser pessoal, você vai precisar avaliar. E aqui a gente trouxe somente um norteador para que vocês analisem. Qual disponibilidade de tempo você tem para estudar? E a segunda pergunta, o seu nível de dependência do tradutor. A terceira pergunta, que é muito importante você fazer para si mesmo, é quando que você pretende fazer a prova. Aí você pode pensar, Isa, mas eu ainda estou validando o meu diploma, eu ainda não tenho uma data definida. Mesmo que você não tenha uma data definida, avalie quando que você pretende estar fazendo essa prova. Então, por mais que você ainda não tenha uma data, coloque um mês, pelo menos, que você pretende fazer. Porque se você tiver uma certa urgência em fazer, o seu cronograma ele vai ser ditado basicamente por conta dessa urgência. Agora, se você pode estudar com um pouco mais de tranquilidade, ou você pode colocar a prova um pouco mais para frente, isso também vai ajudar você a ditar qual é o melhor cronograma para você. Então, aqui você vai colocar qual é o mês que você pretende fazer a prova, pelo menos, ou se você já tiver a data, você já consegue colocar o dia. E aqui você vai colocar quantos dias você tem daqui, do dia que você está começando, até o dia que você pretende fazer, ou o mês que você pretende fazer. E aí você vai ter uma quantidade de tempo em que você vai precisar se preparar. E aí você vai analisar, com base nessas suas respostas, com base naquilo que você se autoavaliou, quanto tempo você acha que você precisa de acordo com a sua realidade, com a sua singularidade. E aí você vai responder aqui quanto tempo você acha que é importante você estar se preparando. Então, a gente indica normalmente 4 meses, 6 meses, mas isso vai ficar a seu critério, porque cada pessoa tem a sua vida, tem o seu tempo disponível para estudar. Então, aqui você vai colocar, com base nas suas respostas, o tempo que você vai estudar e, de fato, quando que vai ser o D0, quando que você vai começar. E aí, a partir daqui, você vai conseguir ser capaz de definir qual cronograma você vai seguir. Nós temos 2 cronogramas, o de 6 meses e o de 4 meses. O de 6 meses, ele é mais ou menos configurado para uma pessoa que tem a disponibilidade de 18 horas semanais para estudar. E o de 4 meses são aquelas pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade de tempo para estudar e vão estudar uma média de 30 horas semanais. Então, essa é a nossa recomendação com base naquilo que a gente oferece na plataforma. Hoje em dia, a gente oferece muito conteúdo na plataforma, então vocês precisam ter realmente tempo suficiente para que vocês consigam assistir tudo que está ali, estudar todo o nosso material. Então, com base naquilo que nós temos hoje na plataforma, que é bastante coisa, a gente fez essa recomendação para vocês. Lembrando, mais uma vez, que isso precisa ser avaliado por você de acordo com a sua própria realidade. Agora que você já respondeu aquelas perguntas importantes e já definiu o tempo que você vai estudar, é a hora de planejar outras coisas. É importante que você já prepare o local que você vai estudar. Então, já deixe esse ambiente organizado, já deixa separado ao seu alcance tudo aquilo que você vai precisar para começar a estudar. Objetos ou utensílios que não forem úteis para você, se você puder tirar da sua visão, guardar, deixar o ambiente mais clean possível, mais organizado possível, isso ajuda muito na concentração, evita que você divague, que você distraia durante o seu processo de estudo.
Decida qual é o método de estudo que você vai realizar para se preparar para o Uniclex. Cada pessoa tem o seu método de estudo. Tem aquelas pessoas que, assim como eu, são muito mais visuais, então preferem fazer resumos, fazer diagramas, desenhar, fazer analogias. Tem pessoas que não funcionam escrevendo, então preferem escutar, apenas escutar e não escrever absolutamente nada. Tem pessoas que se adaptam melhor à flashcard, à leitura. Então, faça o método que faça sentido para você. Se você ainda não descobriu, a gente vai dar algumas orientações de alguns métodos de estudo aqui que de repente faça sentido e funcione para você. Então, pode ser uma boa dica. Se possível, já deixe impresso toda a sua apostila, todo o material do Missão RN que você vai precisar. A gente não indica que você imprima livros, primeiro porque são muitas páginas, então você vai ter um custo elevado com isso. Segundo que o livro você vai usar para consultas, então você consegue ter ele em PDF, que a gente vai disponibilizar para vocês, então a gente indica que você imprima apenas o nosso material do Missão, que são 1000 páginas. Mas se você tiver essa oportunidade de imprimir, a gente acha super interessante, porque é uma forma de você conseguir acompanhar melhor as aulas. Então já deixe esse material também impresso lá no seu ambiente de estudo. Decida aonde você vai fazer as suas anotações. É importante você ter um caderno para sua anotação, ou se você fizer na própria apostila, tem pessoas que fazem anotações na própria apostila, porém lá não tem tanto espaço assim, porque a gente procura utilizar boa parte do espaço da página, então nem sempre você vai ter muito espaço, mas você consegue fazer anotações puxando algumas setas, algumas notes importantes, mas se você gosta de fato de escrever, de fazer resumos, de fazer suas próprias anotações, eu sugiro que você tenha um caderno. Ou se você decidir estudar por folha solta, é importante que você tenha um fichário para que você consiga se organizar melhor. Então, nessa fase de planejamento, já defina isso, se for necessário, já compre o seu caderno, já pega aquele caderno que você já tem no armário, já deixa disponível também, já deixa tudo prontinho para que você comece. É muito importante que você alinhe com a sua família as expectativas. A sua família ou as pessoas com quem você mora, se você não morar sozinho, eles precisam saber que você vai começar a estudar e que você precisa de um tempo de concentração, de dedicação. Então, é importante que eles saibam disso para que eles sejam a sua rede de apoio nesse momento. Evitem interrupções desnecessárias. Então, é importante você também conversar com eles antes de você começar. E agora, por último, eu vou estar falando com vocês sobre a importância de criar rotinas. E quando eu falo rotina, é rotina casada. Já foi mais do que comprovado que a gente tem muito mais eficácia nos nossos projetos, nasquelas tarefas que a gente quer realizar, quando a gente agrupa rotinas casadas. O que seria isso? Você vai pensar qual é uma rotina que você segue todos os dias e você vai associar essa rotina específica, claro que são várias, mas você vai escolher uma rotina em específico para associar aos seus estudos. Isso é bom porque você cria uma sucessão de tarefas e isso acaba evitando que você procrastine ou que você, de fato, se enrole, se atrase. Esquecer, eu acho que você não vai esquecer, mas, de fato, se atrase ou acabe enrolando demais para começar a estudar. Então, por exemplo, se você tem o hábito de sair com o cachorro todos os dias de manhã e você não trabalha de manhã, você decidiu que vai estudar de manhã, por exemplo, crie o hábito de sempre que você caminhar com o cachorro, na volta, você vai sentar para estudar. Crie essa rotina casada, porque aí você tem muito mais chance de concluir as tarefas com êxito e essa grande tarefa que é estudar para o Uniclex. Então você vai ver qual é a rotina específica. Então, se você trabalha e chega em casa no final da tarde, e assim que você chegar em casa, você vai ficar com seus filhos, cuidar dos seus filhos, e só vai começar a estudar depois que eles dormirem, enfim, você vai sempre associar, botei criança na cama, logo depois vou começar a estudar. Então, faça a sua própria análise, crie a sua própria rotina, e se puder, crie essa rotina casada, porque ela tem grandes chances de sucesso. E aqui nesse campo você pode escrever qual é a rotina que você vai fazer, qual é o agrupamento que você vai fazer, para que você também já deixe aqui planejado. Agora que você já planejou toda a sua rotina, já sabe como começar a estudar, chegou a hora de ir para o próximo passo.